E tu é só mãe? É só isso que tu faz? Você não quis ser mãe? Mãe é isso. Você é mal com dificuldade vai ter mesmo, né? Que vai cuidar de mim. Eu sei que eu ainda não gosto dele, a sua irmã não demorou tanto tempo, ela esperando que eu fosse dar uma mãe muito de você não quer bater nela, de raiva. Mas você, médica, por que você deixou seu filho de uma pneumonia grave? A culpa não é da mãe. Um podcast onde não há espaço para se sentir culpada. Com Roberta Jardim e Bruna Todeschini. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast que nasceu para afirmar, até que todo mundo compreenda que a culpa não é da mãe. Eu sou Roberta Jardim, educadora parental, mãe da Mel e da Flora e muitas coisinhas mais. E eu sou a Bruna Todeschini, mãe de Flora também, de Francisco, educadora parental. E esse é o nosso podcast, que é um projeto que a gente está convidando as nossas colegas de curso da formação da Rede Amparo, nossa formação em estudos familiares, para compartilhar suas histórias com a gente. Hoje a gente recebe duas mulheres maravilhosas, a Adriele e a Vida. Roberta, fala um pouquinho da Adri para a gente. A Adriele Baldessin, ou Dri para os mais íntimos. Ela é psicóloga, atuante no consultório particular, tem experiência em saúde mental, infanto-juvenil e serviços de acolhimento materno-infantil. Ela participa do grupo de pesquisa Conexões, é especialista em saúde mental e mexe pelo Departamento de Saúde Coletiva na Unicamp. De 2015 a 2020, trabalhou como psicóloga no CAPES, Espaço Criativo, no sul de Campinas. Depois, como psicóloga na Casa Gestante em Campinas, e ela é nossa colega, aluna, estudante na formação em estudos familiares na Rede Amparo. Bem-vinda, Adri. Bem-vinda! Seja bem-vinda, Adri. Queria agradecer estar aqui com vocês hoje. Eu não imaginava que a formação em estudos familiares me levaria a tantos lugares, a Recife, ao Rio, a São Paulo, enfim. Sim! Prazer estar aqui, compor com o inesperado, né? Tamo junto. Legal. E a gente recebe também a Vida, né? Vida, nossa colega ilustre. Vida Rodrigues, tem 40 anos, é mãe de 2 filhos, de 13 e 9 anos, atua como arte terapeuta e educadora parental. Usando os recursos de yoga, né? Ela estava contando pra gente que deu uma misturada em tudo. E é isso, a vida é essa mistura de coisa boa, de vida, muita vida. Ela exala a vida e ela é nossa colega também na formação em estudos familiares da Rede Amparo. E ela é mãe, né, de adolescente. Hoje a gente vai falar sobre adolescência. Então, a Adri, como trabalha, né, pesquisa e também convive com o adolescente, né? É o seu sobrinho, né, Adri? Temos aqui esse figurinha que acabou de passar aqui. Tio, vou e a gente convidou hoje para a gente falar desse tema que é mais que urgente e necessário, que é a adolescência. A gente vê muito se falar, né, principalmente na internet agora, com esse boom de informações, nessa grande bolha que é o Instagram e as redes sociais, sobre educação parental, mas principalmente voltada para a primeira infância. Tem muita informação, tem muito acolhimento para mães, para gestantes, né, mães de bebês, mães de criança pequena, mas muitas vezes as mães que estão passando, mães, pais, educadores, enfim, né, a sociedade está passando essa fase de lidar com adolescentes, acaba às vezes tendo muito medo, muito tabu, muito não sabendo o que fazer e ficando muito desamparada também. É como se, ok, já sabe, só vai, né? Agora que você crescer um pouquinho, como diz algumas pessoas que encontro eu com a minha filha de 3 anos e meio, quase 4, não, já está criada. E não está criada não, né? Então, a gente vem hoje para esclarecer algumas coisas, para conversar, para trocar ideias e para deixar esse lugar menos pesado, né? Principalmente para as mães, dizendo que a culpa não é da mãe, culpa daquele adolescente que está lá fazendo aquela cara feia, que mudou de uma criança fofa para um ser meio estranho, assim, não é, a culpa não é da mãe, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu gostaria de começar a gente definindo o que é adolescência. A Adri, muito mais que ninguém, pode falar isso pra gente,
né, a partir da sua experiência na psicanálise, né, nos atendimentos também, toda a sua pesquisa, e falar um pouquinho dessa faixa etária também. E a gente gostaria de abordar um pouquinho também essa definição de idade, né, porque eu acho que tem várias definições, assim, segundo a OMS, segundo, né, o Código de Leis Brasileiras, por exemplo, segundo a neurociência também tem outra faixa de idade. E isso é muito legal para a gente compreender, porque muitas vezes a gente tem uma ideia do que seja adolescência, e quando a gente amplia um pouquinho mais, principalmente focando no desenvolvimento do cérebro, a gente tem uma noção um pouco mais apurada, assim, para a gente lidar também, né? Porque às vezes a gente acha, já é adulto, já sabe, tal. Então é legal a gente falar dessa definição de adolescência. Então, Adri, muito mais do que ninguém pode falar isso com a gente. Está contigo a palavra, Adri. Não, eu fiquei pensando algumas coisas a partir da pergunta de vocês e desse lugar, que é o lugar de tia, de um garoto pleno adolescente, assim, e também de psicóloga, de psicanalista e de alguém que por longos anos, assim, trabalha com adolescências periféricas, digamos assim. E me parece que a gente precisa definir alguns marcadores que são da ordem do biológico, né? Pensando aí a entrada na puberdade, o que é mais que evidente, porque eles adolescem a olhos vistos, mas também um marcador jurídico e sociocultural, né? Acho que isso precisa ficar bastante claro, porque nem todo adolescente que está mais adultizado já é um adolescente e nem todo adulto que está infantilizado ainda é um adolescente, assim. Acho que o que precisa ficar como uma luz, assim, na nossa discussão é também como o adolescente e o contexto no qual ele se desenvolve psicoemocionalmente se conta a partir dessa narrativa muito própria, assim, que é a pergunta, o que eu sou hoje, de onde eu vim, e quem é que está aqui ao meu lado como suporte, ou como um grande palestrante, ou como uma grande figura de julgamento e de criar expectativas com relação àquilo que eu não estou tendo para dar agora para, enfim, pai, mãe, escola, abrigo, fundação casa e por aí vai. Acho que tem um recorte de classe, raça e gênero que precisa estar sempre colocado, né? Sobretudo quando a gente pensa em adolescências e suas mais diversas formas no que se refere a grau de poder econômico mesmo, né? É muito diferente se é um adolescente de Alphaville, se é um adolescente, enfim, aqui pensando Campinas, né? Do Campo Belo, que é uma área super periférica, do Rio, de Belém, um adolescente na faixa de Gaza. Acho que a gente precisa sempre estar muito atento à forma como há muitas formas de adolescer num país grande, variável e desigual como o Brasil. Fiquei pensando um pouco sobre a questão jurídica mesmo, assim, esse marcador que é o ECA, um campo de proteção, mas também de vulnerabilidade, né? E de, como dizer assim, adolescência como uma ferramenta de opressão mesmo, quando a gente pensa como interessa ao campo de alguns políticos brasileiros a diminuição da redução da maioridade penal e como isso precisa ser um tema para a nossa vida, assim, até para envolver os adolescentes da nossa casa e, tipo, meu, o que você pensa disso? O que você acha disso, assim? O ECA considera entre 2 e 18, certo? Sim, sim. E o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde ampliam um pouco mais, né? Vai de 10 a 20 anos. Aí a gente, por exemplo, eu que venho da saúde pública e de um serviço substitutivo dentro da reforma psiquiátrica, são centros de atenção psicossocial infanto-juvenil, a gente tem um problema, assim, um problema bem grande, que é pensar a diretriz a partir da lei de quem está incluso num CAPS-J ou num CAPS adulto e os processos de amadurecimento emocional. Há meninos e meninas que fazem 18 anos, mas emocionalmente eles ainda precisam do repertório que aquele serviço, que aquela escola, que aquele abrigo precisam ofertar para eles. Mas pela via da lei, fez 18 anos, você é obrigado a se retirar. Então era um tema de discussão imenso, uma amiga muito querida mesmo, a gente sempre brincava que ela era a favor de adulterar o RG dos meninos, porque fez 18 anos, vai para o CAPS adulto, e tipo, é uma grandiosa violência para esse menino, porque acho que essa é a pergunta que precisa ficar, ao menos foi aqui, norteou aqui a minha discussão com vocês.
ele se conta a partir de que marcador? Biológico, social e jurídico. Para ele é adolescente ou não? Eu tenho um pacientinho que tá no consultório faz mais ou menos 1 ano, e é muito curioso, porque desde os 11 ele se conta como se fosse um cara de 16. E aí toda vez que a bucha aperta, ele tá prestes a ser expulso da escola, ele tem 11. Mas quando ele quer Clássico, né? ele tem 16. Então, qual é ali a questão? Aí talvez eu entre aí no que é o meu repertório, que é a psicanálise, porque a gente também vai entender a adolescência como uma dissolução do complexo de Édipo. Então, se a gente está falando lá na infância, fase oral, fase anal, fase fálica, e essa pergunta que norteia inclusive o que o Freud pensa, né? De onde eu vim? O que é o sexo? De onde veio os bebês? Ele está tentando responder aquilo ali faz um tempão, assim. E aí, quando ele está na adolescência, ele quer esquecer, porque afinal, que isso? Como diz o Miguel aqui, tia, ó, o meu músculo da perna. Isso, assim, parece que tomou um potinho de hormônio e o moleque cresceu 8 centímetros em 6 meses. Tem Só que, esse, assim, tem eu esse quero descompasso, né, Dri? Entre o amadurecimento cerebral e o desenvolvimento, assim, impressionante do corpo, né? E aí não acompanha, né? O cérebro ele vai depois correr atrás dessa atualização, né? Sim. O próprio, E aí a gente... Oi, desculpa, Lívia. Esse próprio desenvolvimento do corpo, ele se dá de uma forma também muito aleatória, né? Uma palavra que está super na boca dos adolescentes também. De uma forma, entre aspas, desordenada, né? Do nada, cresce muito os braços, cresce muito o nariz, você vai vendo umas certas desproporções acontecendo, e obviamente que eu não estou falando do quesito plástico da coisa, mas daquela criança que era, e você vai vendo que nem tudo vai crescendo no mesmo tempo, bem como a questão emocional, física também, vai tendo essas discrepâncias, Acho que no campo das famílias, né, pensando que acho que um trabalho grande quando a gente é psicoterapeuta, tia, psicanalista, é pensando como é que a gente envolve as famílias nessa narrativa, que é uma invenção, é uma nova invenção, porque aquela criança fofa que a gente imaginava, que estava ali com aquela bochechinha boa de apertar, né, já não existe mais, porque eles odeiam ser tocados, por exemplo, né? Sem contato social, sem contato social. Essa a frase, eu sempre falo que eu tenho para mim assim que a vida como um todo, né? Mas ela é uma grande. Se a gente compreendesse que a vida, né? Ela é uma transição eterna. Eu acho que a gente sofreria menos, porque é sofrido, tudo é sofrido, as transições são sofridas, as travessias são sofridas, as mudanças são sofridas, o crescimento, o crescer é sofrido. Crescer é sofrido, mas a gente esquece isso. A gente quer que os 18 anos, no dia 3 de setembro de 2025, o cara fez 18 anos, no dia 4 de setembro, ele é adulto. Mas ninguém ajudou o cara na infância, com 10 anos, há 5 anos atrás, com 15 anos, a compreender. Ninguém deu ali um amparo para ele, quando ele estava todo desordenado, quando ele estava assim, com altas crises, quando o hormônio dele estava todo descompensado. Ninguém falou isso para ele, ninguém disse que ele estava passando por uma travessia. Gente, eu acho que se a gente ouvisse de alguém falar, olha, tá tudo bem, não tem nada de errado com você está passando por uma travessia, não que fosse menos difícil, doloroso, mas assim, ia ser menos assim, a gente ia ficar menos ensimesmado, pelo menos, penso eu. A Drica pode falar isso, porque ela vê isso na clínica todo dia, né? Mas, na minha observação, eu acho que trazer essa palavra, sabe, é uma transição, é uma travessia, né? Trazer essa palavra, né, que é uma transição, é uma travessia. Acho que é preciso falar muito isso na orelha deles para eles pensarem assim, talvez nessa questão da travessia. Mas não eles, né? Acho que quem lida com ele, quem está ali amparando, sim. Né? Porque aí não vai prestar atenção em nada. Eu acho que eles têm essa necessidade de afirmação também, né? Porque o corpo está ali,
essa necessidade de separação, assim como a gente compara muito, né? Por isso que fala adolescência dos 2 anos, assim, porque a criança está se individuando, né? É um processo de individuação, está se vendo como indivíduo, e aí está se vendo separado da mãe, e aí tem todo esse processo das birras e tal que acontece lá nos 2 aninhos, né? E na adolescência é um processo parecido também. Que aí ele também está se separando, também está se vendo diferente, se vendo separado dos pais, né, da família, dos adultos, buscando outros lugares de identificação. Então, assim, para eles, muitas vezes eles já são como um menino lá que ele já tem 16 anos, assim. Mas a gente tem que entender, como adultos que somos, né, não esperar que eles tenham a mesma regulação cerebral. Isso a gente se esquece muitas vezes, né? Falando um pouquinho do cérebro, o cérebro só vai ser completamente maduro aos 25 anos. Então, poxa, né? Vai esperar de um adolescente, recém era criança, ter completo controle das emoções e tudo mais, é uma explosão de coisa, e a gente tem que lembrar disso. Eu me lembro muito da minha irmã lidando com o meu sobrinho nas primeiras paixões dele, assim, do tipo, dava risada, sabe? Claro que a gente, no auge dos nossos 30, 40 anos, a gente, claro que vai saber que é ridículo, tipo, meu, isso aí você vai esquecer amanhã, né? Você vai viver quanto isso? Só que para eles estão sendo a primeira vez deles. Eu me lembro, assim, o quanto era intenso as coisas, era muito intenso. Né? Então, as crises eram muito maiores, e aí a gente ter essa sensibilidade de acolher e de validar isso, tipo, que é real, esse sofrimento para eles é real, essa intensidade é real, a vida nesse... Como a criança que nesse quebra prever brinquedo, é real, né? Quebrou, Exatamente, cara, né? derreteu o sorvete. Derreteu o sorvete é a pior coisa, né, do mundo. E a gente não judia da criança, até que judia, né? Mas menos, a gente de alguma forma compreende, mas a criança exige tá ali, menos, né? Exige menos. Mas a criança passou dos 8, andou, falou, ela já é um adulto. Eu penso que assim, a Bru trouxe uma coisa bem bacana. Do lugar de adulto que somos, isso já, para mim, já é um lugar de bastante reflexão. Somos adultos mesmo, né? Porque essa maturação da parentalidade, né? Nós não fomos em momento nenhum ensinados a isso, né? A gente foi ensinada nessa maternidade coercitiva, né? E que a gente não aprendeu. A gente sabia que tinha lá um modelo que tinha que seguir, que as coisas ficavam magicamente prontas e tinha que resolver daquele jeito. E depois a gente vai se dando conta e vai se deparando com vários desafios que, obviamente, a vida vai nos trazendo, vai nos convocando. E eu vejo, assim, eu venho me observando, inclusive, né? Eu me lembro que quando me dei conta com essa margem, né, do adolescente até os 24 anos, 25 em alguns lugares, né, se fala isso, eu fui mãe aos 26. Eu falei, gente, eu fui bem na adolescência e não sabia, sabe? E isso tem tudo a ver com no reflexo da relação que eu venho tendo com eles. Porque eu vejo que eu não estava pronta, né? Claro, nós não estamos, né? Cortella fala muito bem isso, mas na realidade não há um amadurecimento, um saber, um preparo, e que obviamente isso não é. Eu não estou aqui sugerindo que a gente tenha uma escolinha para mães e pais, não é isso de, né? Vamos obrigar todo mundo a ter filhos, não é sobre isso, mas de que a gente possa entender. Eu acho que tudo foi feito até aqui, pelo menos vem sendo feito. A Roberta falou da palavra transição, né? Eu acho que nós estamos vivendo várias transições nesse momento. Então, a gente está podendo agora olhar com mais afinco, com mais profundidade para a parentalidade, para as infâncias, as adolescências, as parentalidades, né? Então, a gente está podendo olhar para si para poder olhar para essa criança, para esse adolescente que está surgindo dentro de casa, né? Aqui, eu costumo brincar, eu chamo o meu de bichinho arisco, porque, como a Adri falou, eles não gostam de contato físico, isso e aquilo, e eu digo que ele é um bichinho arisco, como um passarinho, que para se aproximar a gente tem que ter um cuidado danado, porque, de repente, num segundo, ele voa, vai embora e espanta de vez, e ele brinca. A gente conversa um pouco
muito pouco ele já é calado, e a gente, e ainda mais agora, né? Então, conversa um pouco, e aí, de repente, ele está ali juntinho, e um telefone toca, um interfone toca o suficiente para ele ir embora. Não, volta aqui. Ele, ai, mãe, você sabe que agora eu sou um bichinho arisco, você tem razão. Esse lugar, sabe? Porque é isso que eu digo, filho, parece um passarinho que a gente quer chegar perto e, sabe, e simplesmente vai. Mas, ao mesmo tempo, vez ou outra, recentemente isso aconteceu, foram dois causos, né? Eu adoro contar causos. Daqueles episódios que você está ali de amor e ódio com seu adolescente, que você, ai, meu Deus, que hora ele... são muitos braços, né? Com aquilo que eu estava falando, essa desproporção cresceu, então um argumento, são braços e mais braços para poder argumentar aquilo que ele quer, defender aquilo que ele quer. E aí, num dado momento, ele fez uma cara assim, uma coisa meio de birra, de vou bater o pé no chão e vou chorar, sabe? Aquele misto de protesto com choro, com socorro. E eu falei, filho, ó... E aí a gente foi conversando, e eu falei, cara, a gente precisa entender um pouco esse lugar aí, se é infância, se é adolescência. Ele parou e falou, se é adulto, se é adolescência, que você quer ser, quer tudo, faz tudo sozinho, acha que pode, não é aquela coisa que a gente já conhece. E ele olha para mim e diz, sim, mas a adolescência é isso, mãe, é exatamente esse meio. Você está me cobrando. É verdade, filho. É verdade, eu estou te cobrando exatamente esse limbo que é onde você está. Mas, enfim, e outra coisa que também já aconteceu, uma vez ou outra eu vejo, é que são aqueles acessos de mau humor, de irritabilidade, que vem do mais absoluto nada. Quer dizer, é o que a gente acha do lado de fora, né? Que a gente não está ali. Então, vem do mais absoluto nada e não sei o que e tal. E um dado momento eu olho para ele, assim, um momento corriqueiro aqui de casa, eu olhei para ele e falei, é esquisito, né? De repente, parece que vem um vento, assim, sopra no ouvido da gente, vem uma fúria, uma impaciência com todo mundo. E aí ele olhou nos meus olhos, assim, sabe, com aquele olhar de encontro, disse, é isso mesmo, mãe. Eu falei, é assim mesmo, filho. Vão vir tantos ventos, vem um vento da tristeza, vem um vento da irritação, vem um vento da euforia. Aliás, às vezes vem todos os ventos e a gente fica ali no meio no olho do furacão, sem entender o que está sentindo. Acontece isso mesmo, é assim. Não tem muito como a gente fugir. Tem como a gente ir se regulando, né? E é o que eu acho que é o lugar onde a gente está do lado de cá, né? Quer dizer, do lado de fora deles. É tentar ajudar. E muito, muito bom te ouvir contando essa história, Vida, porque a gente fica, eu pelo menos, né, a gente vejo as pessoas olhando, falam da infância, né, bem menos da adolescência, e bem menos ainda dos pais ou das famílias que estão com esses adolescentes. Então, é também um assunto que me chama muita atenção, porque se os adolescentes, se a gente acha, né, que a gente fica angustiado, a gente vê a angústia dos pais, das pessoas que estão ali lidando com os adolescentes, naquela angústia de não sei o que fazer, igual quando nasce um bebê, eu acho que é muito, eu vejo essa similaridade, né, entre quando nasce um bebê, que aí a família não sabe o que fazer, meu Deus, cadê o manual dessa criança? E quando nasce o adolescente. Quando está ali começando... Aparece uma pessoa, de repente, da sua casa. De repente, parece que de um dia para o outro apareceu um ser que você estranho não sabe e arisco. Estranho. E aí eu fico olhando também a angústia desses pais que, igual do bebê, cadê o manual dessa criança? Que filho é esse? Que criança é essa? E durante muito tempo também, muitos pais podem vir ali podando aquela criança, modelando aquele ser humano, estava ali conseguindo conter, de alguma forma, fazer do filho uma massinha, né? Estava ali conseguindo que eles atendessem as expectativas. Quando chega a adolescência, pum! Acho que o que tem para explodir, para emergir daquela relação, ela emerge. E aí eu vejo muitos pais aflitos, né? E aí, toma de chamar psicólogo, e aí começa a vir, meu filho tem um problema, aí começa a somatizar, e aí vem as doenças, aí vem essa cascata de diagnóstico, nessa epidemia de diagnóstico que a gente está vivendo, que por um lado é muito positivo, porque a gente está reconhecendo, por outro lado, eu sinto que é muito perigosa, que a gente acaba encaixotando mais uma vez os adolescentes
dizendo que eles são diagnóstico, e aí, beleza, não preciso mais fazer nada, já que você é o diagnóstico, então tá, né? E aí, queria que vocês falassem um pouquinho, chamar um pouco a Adri para pensar aqui com a gente. O que a gente pode, o que as famílias, quais estratégias, o que a família pode pensar, considerar para poder renovar ou criar novas formas de vinculação? Porque vamos considerar que é um novo ser que está ali surgindo. É isso, Dri? Uhum. Acho que tem alguns perigos, assim, que, como familiar e como terapeuta, eu vou vendo. Tem uma perspectiva muito de tomar lugar, assim, do adolescente. Como se fosse mais sofrido ser mãe ou pai desse adolescente do que ser ele mesmo, sabe? Então é quase assim, a pessoa vai para a sessão que é para, vamos olhar para o adolescente, e o tempo todo é ela falando dela, e tenho a impressão que tem uma chavinha assim a ser acionada, que é ela tentando entender a adolescência dela, olhando o filho adolescente. Então, acho que tem uma coisa aí de pensar que espaço emocional eu tive para ser adolescente e o que é que isso me suscita e que eu não entendo quando eu vejo esse adolescente na frente de, enfim, de qualquer pai e mãe, assim. Uma Isso outra é coisa que me chama... né? Nossa. E é difícil, gente, olha... Nossa. Dizer isso para uma família é assim, você precisa estar ali muito bem amarradinho no que você está fazendo e muito bem orientado do ponto de vista da direção do tratamento, porque senão você atropela um sofrimento que é imenso também daquele familiar, né? Acho que isso também precisa, para não cair como você violenta o adolescente e eu violento você, porque também tem essa série de camadas quando a gente escuta sofrimento humano, né? Acho que uma coisa muito interessante que a vida trouxe agora há pouco, assim, quando ela olha para ele, fala da ventania, quando ela olha para ele e fala se é um bichinho mais arisco agora, também é emprestar uma palavra, emprestar uma narrativa que ele não tem para dar. E aí, nesse sentido, acho que esse jogo que você vai falando sobre esse excesso psicopatológico, né? E a gente também faz uma leitura de como a mídia e a internet e o TikTok entram nisso, porque os adolescentes chegam se contando no consultório a partir de uma psicopatologia. O que eu tenho é ansiedade, depressão, é ideação suicida. Ideação suicida é uma palavra que a gente da saúde mental usa dentro de serviço, assim, dentro de consultório de psiquiatria, não a partir de um discurso mais leigo, mas eles estão chegando com essa vivência. Eles trazem esse discurso. Eu tenho ideação suicida. O Miguel aqui, esse ser humaninho, ele já fala desse jeito, assim, meu comportamento é antissocial, porque é muito tem isso. Acesso, assim, né, a esse vocabulário e não tem exatamente, não sabe exatamente o que significa. E aí, quando vocês tocam na palavra sobre que repertório a gente usa, como é que a gente acessa, tem um perigo imenso aí, que é o tal do julgamento. Porque o repertório que eles usam e o que eles acessam está na internet. Isso não é um mistério para ninguém. Só que o que, como, com quem, quando, é o que a gente não acessa. Se a gente faz um discurso dizendo do tamanho da problemática das telas, e eu acho que tem um discurso problemático a partir do excesso de telas, a gente também se priva de ir lá, sentar junto, me mostra. O que você vê? Muitos adolescentes chegam no consultório com o celular na mão e fone de ouvido, e acham que vão ficar lá 50 minutos assim. Tudo bem, pode trazer. As mães ficam assim, mas pode levar o celular para a sessão? Sim, porque a gente vai ver junto. Sim, porque a gente também está falando de um repertório que é muito novo para a gente adulto. Se o adolescente quis esquecer do caos da infância, dessa coisa meio bebezoide, infantilizada, a gente, enquanto adulto, chegou num lugar aqui, não, eu tenho agora aqui minha casa própria, pago aqui meu boleto do carro, eu não quero lembrar do caos de quando eu era. O caos de quando eu era também um caos. E também uma construção. A gente vai apagando um pouco, como adulto, as saídas criativas que os adolescentes inventam, as palavras que eles usam. E não tem muito como escapar disso, assim, porque é interrogando, peraí, mas, cara, você se corta, o que é seu corpo para você? Sabe? Mas você vai no baile funk, sim, e o que você faz? Tia, eu gosto de doce. Não era doce brigadeiro, sabe? Tem uma questão que é tipo de estar junto, também suportando, que não tem muita resposta. Mas a gente tem a possibilidade de fazer boas perguntas. Ontem eu estava no consultório, né? E estava pensando, caramba, o que eu digo lá amanhã?
E nisso entrou uma adolescente, enfim, que eu tenho atendido deve fazer uns 4 meses, e é uma menina que vem nessa trajetória dos cuttings, assim, chegou e muito esperta. É muito comum, não sei se vocês sabem. Cutting, cortes. É muito comum, não sei se vocês sabem, mas a psicologia arrumou um jeito aí de sobreviver no submundo, que é dentro das igrejas e sendo amiga da mãe. A psicóloga é amiga da mãe. Então, o que acontece? Essa menina já passou por um processo terapêutico de uns 5 anos com uma amiga da avó. Então, às vezes, ela faz umas coisas assim, eu falo assim, acho que não. Não é isso. Ela fala assim, você não consegue enganar, né? Então, ela fala isso? Depois que você trabalha com adolescente, você vai pegando um pouco o que está acontecendo ali. E, tipo, se você está bem orientada, você sabe um pouco qual é a direção do tratamento. A direção do tratamento é se desmisturar, é dissolver o édipo, é arrumar umas palavrinhas melhores para dizer de si, é entender de onde é que eu vim, que negócio é esse de que eu nasci de um acidente. Tem criança que acha que nasceu de um acidente de carro, gente. Porque a gente vai... Não. Ah, fulano nasceu... como é que foi? Minha mãe disse que eu nasci de um acidente. Ela não esperava. Acidente. Que acidente? Acidente. Uhum. Essas palavras que a gente vai contando para eles, vai marcando. Sim. E essa é uma menina que diz para mim que nasceu de acidentes, veio me falando de cortes essa semana. Eu pensei, uau, é óbvio que não pode fazer isso. É óbvio que ela sabe, que muita gente diz. Só olhei e falei, cara, você limpa esse ferimento direito? E ela, às vezes, fica uns vidros dentro. Eu falei, mano, esse negócio de vidro dentro não vai rolar. Você vai ter que passar um bom sabão aí. E mais, assim, toma cuidado com infecção. Daqui a pouco você para aqui no Mário Gatti, em Campinas, vai ter que amputar o pulso. Ela, nossa, mas por quê? Porque pode infeccionar, você precisa lavar. É uma certa estratégia de redução de danos ali, para que a gente possa escapar de uma moral. E aí, ela... Não foi mais uma pessoa que falou que você não pode fazer isso, que você não, né? Você falou, tá fazendo isso? Ok. Sim. E aí, em algum momento, ela fala uma frase que eu acho que era importante para a gente trazer aqui para hoje, por causa da relação com esse corpo, que está aí inundado de hormônio, e o que é que eu faço com isso, né? Só um instantinho, porque tá batendo muito, Dri. Eu acho que é o seu microfone, tá batendo muito alguma coisa. Acho que sim, eu vou falando aqui com a mão. Sim. Tem uma frase que ela faz ali, que é uma garota que gosta muito de aquarela. E no consultório, eu não gosto de ter um excesso de ferramentas lúdicas, assim. Eu gosto de aquarela, massinha, lápis, canetinha e acabou. Porque senão aquilo vira mais um parque de diversão do que um lugar para que você elabore quem você é na vida. E ela pegou a aquarela e eu comecei a fazer uma e ela começou a fazer outra e tal. E aí eu comecei a fazer um monte de nuvens, assim. E nessa hora que ela tá falando dos cuttings, eu pensei, mano, vamos explorar o que é o corpo para ela. Porque talvez não seja o que é para mim, ou, enfim, para a mãe, para vocês, enfim. E eu falei, concorda que se você machuca seu corpo, o que é seu corpo para você? E é muito curioso, assim, ela ficou um tempão em silêncio. É nessas horas que, às vezes, dá até para esquecer que você fez uma pergunta, porque o tempo de espera para vir uma palavra é tanta, né? E aí ela falou assim, meu corpo é uma amizade que vai e vem. Quando ela diz isso, eu falei, nossa, olha, mas você é pisciana artista mesmo, né? Ainda fiquei brincando com ela. E eu acho que o que ela me diz é uma verdade muito absoluta do que é o corpo para um adolescente. Porque é um amigo que vai e vem. Tem horas que eu amo, tem horas que eu odeio. O Miguel fica aqui o dia todo vendo no TikTok vídeos de como ser forte e malhado. Tem tudo a ver, porque, enfim, o que ele quer ser grande. Quem fala de... Ai, tia, por que você fica falando tanto de quando eu era pequeno? Você, minha mãe, minha avó, vocês só falam disso. E aí entra no tal do familiar. É muito difícil e angustiante também ouvir que a pessoa que, em tese, você ama muito na vida, está sofrendo. Só que aí o pai não consegue ouvir o filho dizendo, tô angustiado, tá? Tô deprimido, tô depressivo. Tá nada, menino. Porque eu na sua idade... Tá nada, menino. Você não sabe nem o que é isso. Você não sabe nem o que é isso. Você tá muito bem, você tem o que comer, você tem onde dormir, você tem... a gente cala, né? Enfim, aí... Cala. E aí, nisso entra... É muito difícil a gente ouvir, né? Entra essa dificuldade também,
do pai de validar, né? De emprestar outro repertório, de emprestar outra palavra, de poder acolher sem julgar, sem desvalidar, o espaço ali é dele, quem vai construir e sofrer ali é ele. O que é que eu faço? Como diz Elisama, né? A confiança é uma porta que a gente abre por dentro. Não vai ser do dia para a noite que algo que se quebrou ali vai se restaurar mili bom, né? Eu me lembro de uma mãe que eu escutava na época do CAPS, ela tinha adotado uma menina com 4 anos e quando a garota chega no CAPS é uma menina de 16 e ela metia o louco, assim, fugia de casa, envolvimento com droga, achava carinha na internet, ia para Montemor e tudo mais. E a mãe muito doída com isso, porque tinha investido muito nessa garota, foi indo nos atendimentos, uma coisa muito tóxica, assim, sempre muito violenta no modo de narrar a filha para mim. E vai indo, que ela fala assim, eu pergunto, cara, você quer que ela chegue aonde? Porque quando é que o que é que ela precisa parar de fazer para que você possa dizer eu te amo de novo? E ela fala assim, eu quero só que ela seja uma adulta viável. Acho que quando ela chega nisso, ela não tem uma expectativa, eu quero que ela passe na USP, ou eu tenho medo de que ela seja moradora de rua. Porque dentro dessa escala tem toda uma dimensão que quem também escolheria, também passaria por isso, também ia pensar o que eu sou no mundo e o que o meu corpo é para mim, o que a droga é para mim, diante de que eu me impeço de viver, é também a garota. E aí, enfim, acho que a gente precisa ter uma preocupação como educadoras parentais, assim, que é com relação a como acolher a angústia, não do adolescente estrito sensu, mas também do familiar, também da escola, que também está produzindo uma narrativa do que é uma adolescência certa, saudável. Essa discussão sobre o cérebro do adolescente, que é muito potente, também muito perigosa, porque rapidamente a gente pensa que exercícios a gente pode fazer para que essa maturidade cerebral possa ocorrer, que daqui a pouco a gente está tratando adolescente igual a gente trata velhinho com Alzheimer, faz palavra cruzada que melhora, sabe? Tudo isso porque receitas prontas e rapidinhas para ser criança, ser adolescente, ser bebê, não existem. Existem alguns... vida criança. Eu vejo muito isso, Dri, que você está trazendo. Você estava falando da coisa de onde eles vão colher as informações, né? E esses vocabulários, e todo o repertório deles hoje em dia vem da internet, né? Sabe lá de onde, cada um à sua maneira, mas muito ali das redes sociais. Aqui em casa é uma briga diária, eu ia dizer frequente, mas não, é diária. Primeiro que eles usam, eu uso, né? O controle parental, que eles odeiam, então, assim, aqui em casa é ódio mesmo. Mãe, libera mais um pouquinho, mãe, por favor. Então, se eu vi besteira, então, ó, vou tirar a hora de tal coisa, não vai ficar assim. Então, a gente vem, você falou a questão do uso de telas, e aqui é uma preocupação também, mas ao mesmo tempo que eu me preocupo muito com esse uso e abuso de telas, eu também paro para refletir que eles são nativos digitais. Esse é o mundo deles. Então, a gente volta para a história da transição, a gente está vindo hoje, onde eu vejo que a gente tinha aquela educação extremamente autoritária, rígida, estreita, enfim. Aí depois tivemos um outro olhar, que foi um olhar muito mais permissivo, e, enfim, que gerou aí alguns pequenos imperadores e tal. E agora eu acho que a gente está começando a entrar no... Peraí, vamos ver vamos calibrar essa história direito, nem tanto ao mar, nem tanta terra. E quando vem essa coisa das telas, eu vejo que vem numa limitação nossa, né? Uhum. Basicamente, todos esses conflitos batem direto na gente. E aí, quando você traz que aquela família ia lá e falava dela, é porque a gente não tem repertório, essa é a verdade. Nós, pais, famílias, tutores, enfim, responsáveis, a gente não tem repertório para lidar, porque nós não tivemos tempo, nós não tivemos esse suporte, em sua grande maioria, né? Nós não tivemos esse suporte, nós não conseguimos, com 18 anos você já vai estar lá com casa, isso e aquilo, então a gente já tinha essa preocupação. E hoje a gente já para e entende de, peraí, eu me formei com tantos anos e lá pelas tantas depois, inclusive por conta da maternidade, eu transicionei de carreira. Quando eu fui comunicar à minha mãe isso, ela
deu aquele baque, tipo, não foi isso que eu sonhei para você. Como se eu tivesse ido fazer uma grande besteira na minha vida, e não foi. Eu estou muito mais feliz. Hoje eu sou uma mãe muito melhor. Agora, por exemplo, eu estou aqui imersa com tantas coisas finalizando, os projetos, coisas para concluir, e quase todo dia eu sento com eles e digo, olha, eu acredito que até o final de março a mamãe consegue concluir tudo para a gente voltar a conversar, voltar a ter o tempo de brincadeira. Então, hoje eu consigo ter um tempo para dedicar a eles. É o que eu quero, é poder ser esse repertório, é poder olhar e ver quando está vindo uma ventania do meu filho. Eu não posso fazer nada, eu não vou poder fechar a janela, eu vou poder fazer companhia. É olhar e dizer, é ele chegar em casa, às vezes, o pai foi buscar, mas naquela correria de volta, trânsito, tem que entregar isso e aquilo, então o pai chega, o menino entra, o que aconteceu? Nada, o pai responde, aconteceu alguma coisa, o que foi, filho? E aí, logo em seguida, vem aquele, devagarinho, vai saindo, porque é isso, né? Esse bichinho, ele não vai soltar tudo de uma vez, é uma dificuldade para você conseguir acessar, tem todo é uma dança. Na boa, o que eu acho é uma dança, que antes era a gente quem escolhia as músicas. Então, na infância, somos nós, família, que escolhemos as músicas. Então, a gente vai dançar isso, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado. E aí, quando chega na adolescência, a música é deles. E aí, maravilhoso, Dri. Nem sempre a música a gente gosta. Aliás, geralmente não gosta. São músicas bastante... Ainda mais adolescência, né? Gosta geralmente duvidosas. Gente, são boas. Mas o que eu falo aqui em casa, por exemplo? Às vezes o marido para e, não acredito que a gente está ouvindo isso de novo, tal, é um saco. E eu falo, vem cá, quantas vezes tu botava e cantava, ia para o violão cantar Mariana Canta Um? Exatamente. Há 5 anos ouvindo Bita, palavra cantada. Olha, não é por nada não. Não é por nada não, Roberta, mas ouvir Bita e palavra cantada é um sonho. Eu chantagio os botões. Eu chantagio. Isso que eu estou falando, né? A gente ouve, isso, então, mas a gente leva, né? Mas quando chega na adolescência, a gente não aguenta, a gente não tolera. Exatamente. Mais. Vou fazer uma confissão aqui. Eu super chantagio eles, super. Principalmente mais velho. Porque às vezes eu quero fazer alguma coisa com ele, eu quero que ele assista uma série comigo, poxa, vamos e tal, não sei o que lá. E ele se recusa a praticamente tudo, e eu digo, olha só, eu assisti incessantemente Peppa com você. Você me deve tudo, cara. Não é pela vida, não. É porque eu não só assisti Peppa, como eu fui levar para aqueles teatrinhos bizarros que sempre tem em todas as cidades. Com o personagem, eu falei, cara, eu te levei para essa peça, cara. Tu presta atenção, tu me trata com respeito. Vamos assistir isso. Então, ele, quando hoje tá zapeando no controle e vê Peppa, eu digo, e aí? Ele ou passa por aquilo e diz, isso é extremamente inviável na cabeça dele, ele assistir 1 minuto de Peppa. E aí, na hora, às vezes, que eu preciso, tento chegar, ao invés... Eu digo que é carteirada, né? Ao invés de meter a carteirada de mãe, vai fazer porque eu quero, porque eu sou mãe, eu estou mandando... Ao invés de meter a carteirada, às vezes eu apelo para essa chantagem, que é uma chantagem que a gente sabe que é brincadeira, ele já entra na onda também. Aí fala, poxa, eu falei, bom, você quer ver Peppa de novo para você ver como é cruel e que você realmente me deve essa? Aí ele, não, você tem razão. Ninguém merecia ter assistido tanta Peppa, ninguém merecia, mãe. Então, assim, a gente muito vai arrumando estratégias no meio do caminho, que assim, não foi ninguém que falou, não foi ninguém que tenta fazer desse jeito, quem sabe assim, não você vai descobrindo. É isso, né? Que eu acho que a gente acaba... Só para a Bru entrar, acho que a gente acaba meio que se acomodando, né? Já criei. E a gente, às vezes, trata os adolescentes como mini-adultos, né? Adultos que já estão, mas não são, né? Tinha outra coisa rapidinho que a Adri trouxe, dessa coisa da internet e tal, e que eu acho que vale a gente observar isso. Aqui em casa, como eu venho vendo
não diferente, acho que assim está assim quase em todas as casas. É uma febre de YouTube. Aqui não rola TikTok porque a mãe não deixa, mas é uma febre de YouTube e aqui todos os canais que eles acessam tem bloqueio, né? Bloqueio de idade e tal, o que não resolve muito a coisa, mas ajuda um bocado, porque passa muita coisa, sim. Passa, e se a gente não estiver atento e atentas, realmente passa, e é importante que a gente, peraí, quem está ouvindo? Quem é essa pessoa e tal? E uma coisa que eu venho percebendo é que há um grupo enorme de YouTubers extremamente jovens, extremamente crianças, então a gente inverteu, né? A gente tinha ídolos mais velhos do que a gente. Hoje eles têm ídolos muito da idade deles, que não falam muita coisa, assim, não tem muito conteúdo para entregar. O conteúdo desses vídeos são basicamente narração de jogos, dos jogos que eles já usam, já está ali na moda e tal. Então, assim, não tem uma grande elaboração. E o que eu faço aqui, e reclamo e tal, obviamente, tem uma cena do Madagascar, do filme, que ele fala, olha, Maurício, um bocó. E Julian fala isso. Olha, Maurício, um bocó. E aqui é a primeira vez que eu falei, gente, um bocó. E aí, tanto que hoje eles falam, mãe, posso assistir um bocó? O marido apelidou de bocopa. Gente, não é possível que vocês vão ficar assistindo isso o dia todo. Enfim, então a gente vai tentando intercalar aí um pouquinho do conteúdo que eles vão receber, que é claro que não vai ser só nosso. E eu entendo que não, e aí vou tentando trazer outras coisas, agregar e acolher o que eles trazem também. Mas o mais velho, por exemplo, agora nem está tanto, agora está na fase do futebol, só consome futebol o dia inteiro, todo dia. Mas já teve a fase do anime. Tá, ok, vamos lá ver o que esse anime, fala de quê, o que tem ali por trás. Poxa, e eu via uma coisificação da mulher, e via, sei lá, um youtuber bem famoso que, por exemplo, só tratava mal o amigo negro. Eu falei, engraçado, ele só fala de forma ríspida com o amigo negro. Por quê? O que tem por aí? É importante a gente ver. Então, semana passada, Pedro, que é o mais velho, né, de 13 anos, olhou para mim, não sei o que a gente estava assistindo, tinha sido um bocó desse qualquer, e aí ele falou lá qualquer coisa, e eu fui, não é assim, peraí, tarará. E ele olhou para mim e disse, mãe, tudo com você é uma aulinha, né? Claro que na hora bateu, doeu. E eu pensei, me deu uma doída primeiro, eu falei, mas é porque tem que ser, cara, o meu papel é esse. Sim. Esse é o meu papel. Aqui eu não estou para ser legal, aqui eu não estou para ser amiga, sabe? Eu sou sua mãe, eu não sou sua amiga, eu não sou a coleguinha, eu não sou... É possível e eu quero e tento, e realmente eu acho que todos os pais, mães, família, tutores, enfim, tudo que a gente quer é que a gente possa ter uma relação harmoniosa, mas é uma grande falácia essa história de que é meu melhor amigo. Não é meu amigo, Nossa, não. Isso é uma das pautas que a gente elegeu assim para falar hoje. Não. É muito importante, né? Porque pai e mãe não são amigos. Não, eles não são meus amigos. E o que acontece? Eu acho que também rola isso de eles irem buscar outras referências muitas vezes, né? Isso, por um lado, é muito bom. Eu acho que amplia o repertório de quem eles vão buscar. Às vezes eles vão buscar, né, no teu caso, Dri, vão se abrir mais contigo, que é a psicóloga, que é a psicanalista, vão se abrir mais com o amigo, ou às vezes tem aquele negócio, nossa, a mãe do amigo é muito mais legal. Mas é claro que ela não é sua mãe, né? Porque ela não tem que fazer esse papel com você, assim, né? Então, é duro também ter que ver que aquela criança que considerava o pai e a mãe os super-heróis tem essa quebra também. Eles começam a ver quem os pais são, e eu acho que cai um pouco essa idealização, tanto para os pais, tanto quanto para os adolescentes, assim, e isso é uma coisa um pouco complicada. Então, eu acho que a gente, no lugar de adultos, e pais, e mães, né, educadores, acho que a gente tem que não levar para o pessoal, assim, e saber que não é pessoal, não é contra você.
né? Você faz... Eu falo para minha filha tem quase 4 anos, e às vezes ela fala, você é chata. Eu falei, às vezes é o meu papel ser chata mesmo. Tipo, não doer, sabe? E às vezes, assim, por que quando uma criança de 4 anos chega e fala assim, não quero, né? E fica braba e te cospe e tal, você, tipo, se segura, dá um ruim, mas você lida. E por que um adolescente, não, ele não pode mais fazer isso? Sabe? Ele também vai ter essas explosões emocionais, ele também ainda está lidando com isso, e muitas vezes ele vai odiar os pais. E tudo também bem, a e gente faz continua parte sendo disso, margem, né? E só que e aí chega isso, na adolescência, a gente se coloca, não, né? Como se a gente não tivesse mais. Quem que você está falando assim comigo? E como se a gente não tivesse mais o que fazer. E muito pelo contrário, a gente continua ali. Fala, Adri, você tinha levantado a mão. Não, achei legal essa imagem que a vida traz, né? Da questão com os filhos dela, que é para a gente pensar o que é uma transmissão, né? Porque aí tem uma transmissão de valores, digamos assim. O que é uma transmissão pela moral, não vai fazer porque eu não suporto, porque a sociedade não admite. E o que é uma transmissão pela via de uma certa ética, né? Uhum. Que é aquele coletivo em que ele está colocando ali, tipo, uma família que tem letramento de gênero, letramento racial, você não vai fazer isso aqui. Falei, nossa, você vai vir me dar uma palestra? Sim, sobre esse tema, eu vou te dar uma palestra. Eu escolho os temas que eu vou ficar aqui de palestrante, porque há coisas que eu não posso deixar você pensar sem estar divertido. Pera, isso aí é perigoso. Você pode até escolher ser, sei lá, eleitor do Bolsonaro, mas saiba o que é que está acontecendo aí, sabe? Aqui a gente teve essa discussão em 3 tempos, porque a gente não é uma família de militantes, nem nada disso, bem assim, classe média limeirense, né? Aqui, Limeira, interior de São Paulo. E em 2014, o Miguel pequenininho, eu lembro dele marchando em casa abaixo a ditadura da minha tia e da minha mãe. Para com isso, para! Sim, daqui a pouco ele aparece aqui na porta e diz que é para eu parar de falar dele. Em 2000... Show do garoto, né? Nada a ver. Abaixo a ditadura da minha tia e da minha mãe, eu votaria no Aécio, porque homem manda melhor. Olha, vamos segurar. Pois é. Vamos respirar junto. Aí você tem aquela camiseta e aquela fala com mãe feminista, meu filho não cresce machista. Tá. Gente, para com isso, hein? Sim. Para com isso que o mundo é muito maior, muito mais cruel. E ele capota tanto. Tem essa cena de 2014, depois ele cresce um pouco mais, e agora sim, enfim, acho que é um cara que vai se definindo assim, eu sou de centro, eu sou neutro, mas sou mais para a esquerda, e aí esses dias ele disse assim, não, tia, é claro que se eu votasse, eu votaria no Lula, eu concordo mais com ele, mas eu acho um absurdo a minha mãe me proibir de votar no Bolsonaro. Por que você acha isso? Porque ela não poderia impor uma vontade dela para mim, porque o voto é livre. Então, olha, assim, não, uma reflexão. Realmente, acho que você tem muita razão. É sempre bem-vinda, né? Total. E aí eu falei, olha, mas assim, vamos lá, eu vou passar um pano para sua mãe. Sua mãe tem muito medo de que você seja um macho escroto. Ela tem muito medo de que você seja violento, de que você seja machista. E mas acho que ela não precisa ficar tão preocupada assim com quem eu vou ser quando eu sou adulto. Aqui em casa, assim, a gente vai transmitindo o tempo todo, né? A Adri falou aí do macho escroto, né? Eu sou a mulher negra de pele clara, como vocês sabem, e tenho um casamento interracial. Meu marido é branco, eu tenho 2 filhos brancos, então, e eu, diferente da Adri, sou totalmente milituda, enfim, milito, a minha cabeça milita para mim mesma. Hoje mesmo na festa, vi uma cena, quando eu já estava especulando a vida dos outros. Eu falei, o que você tem com a vida dos outros? Sozinha. Tudo dentro de mim. Ninguém tinha visto nada. Era só eu. Eu falei, o que você tem com a vida dos outros? Meu amor, fica na sua. Você está sem problema mesmo para estar preocupada? Você percebe que essa voz é essencial, assim. Essa coisa de respirar. Amiga, o que você está fazendo com você mesmo nessa relação, né? Peraí, não entra nessa, não. Então, assim, aqui em casa, por exemplo, quando eu estou tentando falar e eles começam a interromper, aí eu já vou, né? Como vocês sabem que eu sou essa pessoa, eu digo, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho 3 homens brancos impedindo a mulher negra de falar. Já vai logo, já dá outra carteira.
A carteirada é outra, vê? A mãe não existe. A carteirada é outra. Legal, Mas assim, olhem essa mulher, essa mulher. Eu comprei duas. É isso mesmo, na minha casa? Exatamente. Vocês estão loucos. Espera aí. Eu comprei 2 cartinhas da Matrix. Eu falei, Matrix, ó, tamo aí. Aqueles livros de cartinhas. E tem um que é sobre perguntas sobre masculinidades e perguntas sobre racismo. Super recomendo. Essas 2, eu tenho várias de tudo quanto é coisa, porque uso nos atendimentos e tal. Essas 2, elas não vão para as caixinhas, elas não vão, raramente vão para a rua. Elas ficam embaixo da televisão na sala, que eu digo, e aí, já tirou tua cartinha hoje? Vamos tirar. Então, ali tem, por exemplo, você acha que existe algum trabalho específico para homem e para mulher? Ou o lugar onde você frequenta, as pessoas negras estão só em posição de serviço? É importante que a gente veja isso. Então, eu vejo os meus filhos vendo YouTube o dia inteiro, lá os bocóis, e eu falo, vem cá, engraçado, não tem nenhum negro? Não tem mulher? Não tem trans? Não tem... Peraí, cadê essas pessoas? Não tem nenhum indígena? Porque essas pessoas existem, vocês sabem, né? Não é porque vocês não estão vendo ou não estão buscando esse conteúdo, mas elas estão aí. E você precisa ouvir. Você não vai poder ficar ouvindo sempre o mesmo grupo, porque você, obviamente, vai ter a mesma opinião. É assim, não é à toa que a gente fala em veículo de massa. Não é à toa que a gente chegou na eleição do Bolsonaro. Né? Tudo isso tem tudo a ver, e a gente precisa ter esse pensamento crítico. E eu acho muito legal. É onde eu me preocupo com eles, que eu digo, não, eu não estou pedindo para vocês pegarem bandeira e saírem. Já foram comigo algumas vezes para enfim, manifestações, atos, aulas, enfim. Mas eu não imponho. Mas o que eu sempre trago reflexão. Peraí, como é isso? Não pode ser. Eu acho que essa abordagem, né, que você traz o tempo todo aí nos relatos que você está trazendo para a gente, que não é, como a Drica falou, né, não é no foco da moral, né, não é porque eu quero, né, porque você traz os seus valores, cada família traz o seu valor, mas tem a diferença de quando a família ela impõe o seu valor pelo medo, né, da sociedade, pelo que as pessoas esperam, pela normatividade, pelo que é esperado daquela pessoa, e enquadra e encaixa aquela pessoa, do que você fazer. A diferença que tem de você trazer o seu valor, porque é algo genuíno seu, que vem, é o melhor que você realmente acredita que você está oferecendo para aquela criança, e o foco está na relação. Sim. Quando você está ali investido na relação, naquela construção de vínculo, e não com medo de perder essa criança, não com medo do que ele vai se tornar, você não está regido pelo medo. Aquilo que a sua mãe falou para você, né, Vida, que a gente ouve de muitos pais. Não foi isso que eu imaginei para você. Porque eu acho que o abismo e assim, o grande sofrimento e a angústia dos pais vem, acho que acentua muito por conta dessa decepção, assim, dessa expectativa de que eu investi tudo, agora estava tudo certinho, essa criança estava toda ótima, até 9 anos, com 10 anos acabou. Então agora eu vou para terapia. Eu ouvi vou tirar a palavra dele. Eu ouvi um podcast e uma das terapeutas estava falou que quando ela começa a atender adolescente, ela, claro, começa com os pais, aí já manda a real, Driva, das suas ela já manda a real, ela fala assim, com muito carinho, mas fala assim para os pais, você está preparado? Olha, você está trazendo ele aqui, então eu vou olhar para ele, para dizer para as necessidades dele, e pode ser que ele perceba que ele tem vontades muito diferentes das suas, pode ser que ele queira ser uma coisa completamente diferente do que oposta do que você imaginou para ele. Pode ser que ele, inclusive, tenha voz. Você está preparado para receber uma pessoa que talvez você não conheça na sua casa? Se você tá não gosta também, né? E que você também não goste? Está preparado para conhecer uma parte do seu filho que você não vai gostar? Se sim, depois dessa reflexão, depois dessa aí, você leva para casa e volta, você volta com a criança. Se não, eu não tenho o que fazer com o seu filho. E eu acho que bate muito no que a gente já falou em outros episódios e tal, né? Sobre essa projeção que se faz, né? Como se ter filhos fosse um projeto da faculdade, um TCC, um projeto de escola, onde a gente faz tudo direitinho. Hoje, né? Eu e Roberta, mães de crianças pequenas, né? Nessa era da internet, nessa era de
que todos esses conhecimentos, disciplina positiva, criação com apego, alimentação X, Y e tal, né? Essas regras assim da nova maternidade. Parece que garante que o seu filho vai ser tal, né? E aí chega a adolescência, e aí vem tudo que a adolescência própria já traz, né? E aí, se você está focado nesse projetinho, nossa, o teu mundo cai, assim. O mundo cai porque aí você achou que ele deveria ser e tal. E a Roberta falou algo muito importante, que eu acho que isso que tem é a base, que deveria ser a base da educação respeitosa, que a gente tanto fala, que é a educação, a nossa maternidade, a nossa parentalidade, enfim, a nossa... tudo isso deve ser com base na nossa relação, né, focado na relação que você tem com aquele indivíduo. Então, você vai ver aquele ser, seja ele criança, seja adolescente, seja jovem, como um indivíduo. Aí, a partir disso, você vai vendo e vai dançando conforme a sua relação, e não sobre aquilo que você sonhou, que você projetou, né, porque não é um projeto. Então, tem muitas mães que chegam, tá, mas eu fiz tudo direitinho, e agora? E aí também rola eu acho que por isso que rola esse embate e as pessoas têm medo da adolescência, porque também é uma quebra, também é um luto daquela criança que você imaginou que ia ser, tal, né? E às vezes vai ter gostos totalmente diferentes, daquela projeção que talvez às vezes, né, a gente faz inconscientemente, assim, daquilo que eu gostaria de ter sido, eu não consegui ser isso, eu não consegui alcançar determinadas coisas, mas o meu filho vai fazer. Que você tem, não está usando. E aí o filho não quer, né? O filho não quer. E aí? Né? Não, mas aí vem aquele discurso, porque não sei o que, porque se eu tivesse tido. E não é sobre você, né? Não é sobre o adulto, é sobre aquele ser, aquele indivíduo que está tendo vontades, que está tendo. E que está passando por aquele turbilhão de coisas que você tem que olhar para ele e ver, né? Fala, vida. O ator Pedro Cardoso tem um vídeo já antigo, mas que é assim, extremamente emocionante, tocante, que ele fala exatamente isso, do quanto ele aprendeu a paternar a partir dos filhos dele, a partir da dor que ele causava nos filhos e entendendo que ele não queria mais aquilo. E aí que ele foi calibrando essa paternidade dele. Porque o que eu vejo, a sensação que eu tenho é que a infância é muito da coisa do nutrir, né? Em amplos aspectos. Então, você precisa manter essa criança alimentada, asseada, vacinada, então você tem essas metas, esse checklist. E sem contar que a criança é fofinha, né? Filhote, todo ele é engraçadinho, tem a bochechinha, faz uma gracinha, um gracejo e tal. Então você tem... Você tem o que fazer, né? Você tem um espaço, né? Isso, você se disponibiliza, você se abre para essa... para esse fofinho. O adolescente vai soltar um fofinho, você não tem a menor graça. E você pensa, meu Deus, que possessão, que coisa idiota que essa criança, que esse adolescente falou, que geralmente é assim. E aí, tudo bem você rir de coisa que não tem graça. E naquele momento você vai vinculando ali, não é sobre mentira, é sobre você entendendo que ele está te dando uma isca ali, sabe? Ele está ali te dizendo, tá bom, eu vou deixar você chegar mais perto, vem cá, vem rir da minha piada sem graça, vem, e você vai conseguindo chegar mais perto. A Adri tinha falado antes da coisa de, porque a criança chama você de chata, e você vai lá e tal, porque a gente vê naquela coisa que eu tinha falado antes, desses modelos parentais anteriores a nós, é esse tempo que a gente está vivendo agora, é que a gente precisava obedecer, as crianças precisavam obedecer, a gente não tinha muito esse olhar para quem é aquele ser, aquele indivíduo, ele tinha que atender a esse checklist, então tem que obedecer, eu tenho que mandar tomar banho, tem que comer tudo, e aí, de repente, ele vai crescendo e vai dizer, agora eu não quero mais comer isso, não vou mais fazer isso, não vou mais para esse lugar, não preciso, eu quero assim, eu quero assado, e você é uma chata. Então, uma das vezes que eu fui ouvindo, meu caçula fala muito isso, inclusive, e o primeiro tapa, né, que você escuta, como assim você está falando isso comigo? É a primeira coisa que vem, eu falei, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se ele me chamasse de linda, estava tudo bem. Então, as palavras, aquelas que a gente acha que são positivas, está tudo certo ele externar, mas aquelas que são negativas não tá,
Não, cara, peraí. Então, o meu caçula, por exemplo, ele tem um pavio curtíssimo, curtíssimo. E quando ele tá bravo, é uma metralhadora cheia de mágoa, sai de baixo, porque ele vai te magoar mesmo. E o que eu tenho tentado fazer com ele é, cara, até porque vai passar, e aí ele vai vir, vai entender que fez uma besteira, vai vir me pedir desculpa, e eu falo, cara, o processo de desculpa não é bem assim. A gente tem que ter cuidado, vamos lá, tererê. Então tem todo... Eu sei que naquele momento você está furioso, eu sei que nesse momento... Mas você não fala coisas além do que você sente de verdade, para além daquele momento? Então, nesse momento, se isola um pouquinho. Eu estou irritado, vou sair. Então, hoje eu já vejo o meu caçula dizer isso. Estou irritado. Bravíssimo, ele fala, estou irritado. Não quero conversar agora. E preciso de privacidade. Que bom, né? E é maravilhoso poder falar isso, né? A gente precisa entender, ensinar isso também. A gente não recebeu, é sobre ensinar o que a gente não recebeu. Total. E aí, falando um pouco das famílias, né? Voltando um pouco para esse lugar, queria que ele falasse da prática dela, sobre e como que a gente pode, Dri, ajudar para as pessoas que estão ouvindo a gente, uma mãe de adolescente, um pai de adolescente, como que ele pode se munir de ferramentas, o que ele pode fazer, o que ele pode buscar, o que ele pode trazer, reflexões para essa família, dela poder se abrir para esse adolescente, para ele poder se vincular, novas formas de vinculação, para ele poder se fortalecer, para continuar sendo margem. Tipo assim, vamos lá mais um pouquinho, porque ainda não acabou o seu trabalho, ele tem 10 anos, tem 16 anos, é maior que você, calça 3 vezes mais que você, mas ele não é ainda um homem formado, que eu acho que falta esse fortalecimento, né, das mães, dos pais, ficam às vezes... e também entrando um pouco a Bruna falando dessa confusão, não, mas aí eu vou respeitar a vontade do adolescente, então eu vou deixar ele fazer o que ele sabe, fica muito, acho que, confuso. Eu acho também que muda muito, né? A forma que se usava, a comunicação que se usava para se vincular, né? Antes de chamar para uma brincadeira era legal, daqui a pouco aquele ser tá achando tudo chato. Viajar para, sei lá, um parque, um negócio era muito massa, e daí não é mais. Eu acho que tem que aprender, né, essas novas formas de chegar até esse adolescente, chegar até essa pessoa que está sendo completamente diferente. Mas tá com você a palavra, Adri, fala aí para nós. Sim. Olha, eu vou pensando aqui na minha casa, vou pensando na casa dos meus amigos, vou pensando no consultório também, e eu tenho a impressão que esse campo de expectativas é algo a ser melhor mapeado, assim, quando a gente escuta pai, mãe, professoras, advogados, sabe? Quando a gente vai pensando as diversas formas de ser adolescente, de amadurecer, assim. Por quê? Porque há expectativas que estão plantadas aí desde uma idade muito tenra, assim. Eu tenho uma paciente, primeira entrevista com a mãe, esse momento de fazer contrato de trabalho, e que é isso, a pergunta aí da sua amiga psicóloga, amiga, o podcast, né? É assim, viu, querida, você vai trazer essa pessoa aqui, você tá afim de abandonar seu narcisismo? Porque é o que vai acontecer. Adolescente bota na faca e diz assim, esse seu projeto aí, que você fez comigo até agora, não tá rolando, porque quem manda na empresa sou eu, e a empresa sou eu. Né? Eu sou o CEO, a empresa, o staff, e você não você não é bem-vindo. Assim, né? A agência financiadora continua sendo pai e mãe, né? Aí é que a gente entra meio, vamos transformar isso aqui numa... Aí que dá a carteirada, né, vida? A carteirada vem poder, aí é o abuso do poder. Porque tem hora que realmente precisa da carteirada. Sim, eu não sou contrária à carteirada. Diga-se de passagem. Né? Como é que você vai lidar com o poder? Agora, hoje a gente tem um exemplo desse aqui em casa. O Miguel mora comigo em Campinas, a nossa família está em Limeira, eu sou tia, e mesmo que fosse mãe, a gente precisa ter espaços para que o lúdico possa estar na nossa vida de adulto. Uma mãe, uma tia, sei lá eu, mas quem precisa de diversão? E aqui, fulano, não, você não vai ficar em Campinas sozinho. São 5 dias, você tem 14 anos, você não vai ficar, você vai para Limeira. Tia, você decide muito sobre a minha vida. Não, eu sou responsável pela sua vida em alguma medida e você não vai ficar sozinho. A carteirada é essa, de fato. Eu vou para São Paulo,
e você vai para Libera. Não vai te matar, fica 5 dias sem seu computador, meu bem. A carteirada também ensina com que eles dialoguem com o poder. E se eu fosse sua chefe, o que você ia dizer? Você não pode ser assim? Sabe, há 5 anos atrás você era o fã da Peppa Pig. Daqui 5 anos, você vai, espera-se que, estagiando, sei lá, arrumando um dinheiro. Embora esses dias ele me perguntou se ele pode ser pessoa em situação de rua. Gente, ele é uma comédia, né? Gente. Ele é uma comédia. Então, o que eu falei? Realmente pode. Bom, ele faz você vai tudo. dizer essa contingência. Poder pode, né? Ele é muito o adolescente é isso. Ele vai pegar do seu repertório, sobretudo, bem aquela linguagem de filme americano, tudo que você disser vai ser usado, poderá, no caso deles é poderá e será usado contra vocês. Então, eles aproveitam. Então, o universo da Adri é esse, é CAPS, enfim, o atendimento. Ele vai na ferida, né? Ele vai na ferida. Então, ele diz, vem cá, se eu quiser, eu posso... Eu queria viver em situação de rua. Sim, você vai viver todas as potências e adversidades dessa escolha, né? Vai viver nisso. Sabe que a minha irmã tem esse lado de não, você não vai sobreviver, você não... Tipo, já, né, cortar ali. E aí, meu sobrinho sempre vem para mim, assim, né? Eu sei que quando ele vem, tia, você pode responder no WhatsApp, vem alguma bomba, assim, né? E aí, esse tempo atrás, você que já foi, já morou fora, né? Já foi sozinha, já voltou e tal. Eu tava muito querendo ir morar pra Floripa e tal. Eu falei, massa, meu, acho bem legal. Tipo, a minha irmã já falou, o quê? Você vai? Eu falei, tá, mas assim, você sabe como é que você vai ganhar grana? Você já pensou como é que vai ser? Porque dele tá trabalhando com fotografia, que também é uma das minhas profissões, ele também tá lá com a minha câmera antiga, então ele me vê muito como referência, assim, né? Mas você sabe o que você vai fazer? E você sabe mais ou menos qual é o valor do aluguel aonde que você pretende morar? Você conhece mais ou menos os bairros? Você sabe qual que era, né? Quem sabe, assim, massa, assim, tu dá uma estudada sobre isso. Ele estava num trabalho, daí eu disse, olha, guarda uma grana, acho que fica mais um tempo, guarda uma grana, né, para você ir para lá minimamente com uma grana, assim, né, para passar os primeiros meses e tal, né, mas já vai pesquisando, já vai vendo. Ele não respondeu mais. Tipo, eu não cortei ele, eu só dei a real, assim, né? E, cara, como falta isso às vezes, sabe? De dizer, tá, beleza. Você quer ser morador de rua? Então é assim, desse jeito. Você acha que vai? Massa, sabe? E eu acho que é isso, dá essa corda, mas tá ali também, entendeu? Tá ali para ser a margem, sabe? Não é sobre deixar fazer tudo e vai quebrar a cabeça mesmo, depois dizer que eu avisei. É ter esse repertório, ter esse cuidado. Hoje eu vi um post muito legal de uma mãe de adolescente falando sobre o carnaval, né? Se o adolescente quisesse ir para o carnaval sozinho. E era muito, muito interessante que não falava assim, não pode, não sei o quê. Era, né, explique. Meu sobrinho também, às vezes que chegou falando de droga e tal, eu expliquei, tal droga faz isso, faz aquilo, né, tal, não use em determinada circunstância, tal droga você nunca chega perto, assim, que é um negócio que é super viciante, sabe? Veja com quem que você vai fazer, vai beber, toma uma água, né? Não vai querer cantar de galo, depois você vai ficar mal no outro dia. E também se ficar mal no outro dia, faz isso, né? E foi engraçado que ele contou para mim também da primeira vez que ele teve relação sexual, assim. E aí a minha reação, ao contrário do que seria da mãe dele, foi tipo, você fez direito? A mina, você tratou bem a mina, tipo, né, em vez de o quê? Você já tá transando, não sei o quê e tal. Eu falei, você tratou bem a mina, você sabe o que você tá fazendo? Porque, né, você não foi escroto com ela, né? Tipo, a minha primeira preocupação, responsabilidade assim, né? afetiva, que a responsabilidade afetiva não tem nada a ver com a relação. A gente isso, tipo, nossa, tá namorando e tal. Foi tipo, eu olhei, você fez bem, você fez direito pra mim. Então, é sair desse lugar de, tipo, nossa, meu filho não vai fazer. E muitas vezes a gente se esquece, né? A gente vira os adultos que esquece que a gente foi, que esquece que a gente se apaixonou, que esquece quantas vezes a gente queria sair, que a mãe não deixou, esquece das doideiras que a gente fez, né? De quanto a gente quebrou a cara e depois se recuperou. Então, eu acho que tem muito esse lugar de a gente ser essa margem
e fazer esse diálogo, né? De chegar bem, e como vocês todas falaram, né? De ser bem franca, de ser real, e encontrar esses espaços também, tipo, de conexão mesmo, né? Como a Vida falou, vou chamar para uma série, até vou fazer uma piada, né? Em vez de só chegar, você só fica nesse computador e você não quer falar comigo, tipo, chega, vai ali, só tá na tela, senta do lado, assiste junto, vê o que tá rolando, vê o que tá pegando, sabe? Mais do que ter esse medo da adolescência, que eu Aprende a acho que todo... música que ele gosta, que ela gosta, ainda que seja uma música que você deteste. É a coisa da Mariana conta sabe? Você detesta, mas você vai lá ouvir. Você não ouvia e dançava, ia até o chão, fazendo gracinha para criança. Então, hoje você já não precisa fazer outra fase, né? Hoje você já não precisa fazer tanta gracinha, até porque nem ele vai querer, né? Até porque, né? Por favor, não me faça passar mais mico, mais vergonha, mais tudo. Então, ele fica putaço. Você nem faça uma coisa dessa. Tem dia que eu vou no mercado dançando ao lado dele e eu só faço quando ele tá perto. Ele fica muito bom. É divertido. Tia, para. Gente, acho que a gente ficaria aqui. Isso aqui, né? 4 educadoras parentais falando. Seus sobrinhos, parentes, amigos, adolescentes. Não, mas tem esse momento. Tem essa coisa. A gente já está aqui há um tempão conversando. Acho que esse papo ainda teria mais 5 pautas aqui para a gente falar. A adolescência é um mundo à parte, né? Eu acho que a gente vai ter que trazer. De novo, Bruna, a adolescência. Com certeza. Né? Tem muito pano para manga. Tem muito pano para manga. E a gente quis muito trazer, porque é um assunto pouco falado, então tem muita coisa para falar. Mas a gente quer que todo mundo ouça até o final. Então, se virar também uma série de 3 horas, a gente queria dar as considerações finais. O que vocês têm, assim, que vocês acham importante, que a gente não falou agora? Vocês podem trazer agora para a gente ir encaminhando para o final. Dri? E assim, encaminhando também para pessoas que estão nos ouvindo, né? As mães, os pais, educadores, seja qualquer pessoa que lide com adolescentes, que esteja convivendo, assim, qual seria a mensagem de vocês para isso? Dri, quer começar? Uma coisa boa, eu já vou falar aqui, já me prometendo, é que essa coisa né, que eu sou essa pessoa, pessoa que lida com adolescente, tá? Gente, a sociedade, tá? Vamos lá, todo mundo, né? Chamar todo mundo, porque todo mundo precisa, sabe? Agora tem essa campanha, voltou-se uma campanha do olhar para a criança e tal, do cuidado. É isso, a gente precisa... estamos nessa bolha meio Ubuntu, que não é Ubuntu na prática, né? Então, a gente precisa isso mesmo, olhar para essas crianças, para esses adolescentes, cuidar, ter atenção. Acho que aquela coisa o feminismo traz muito isso, né? Seja a companhia, seja a pessoa que você queria ter tido na época. Isso me ajuda muito a me guiar, sabe? De quem você queria ter tido ali, naquela hora onde você tinha milhões de dúvidas. Você queria o quê? Mais uma pessoa falar, vai fazer isso de novo, vai... Não, o que você queria? Era o colo, era o... Enfim, então, acho que é bem isso. Boa. Dri. Não, queria dizer, assim, porque acho que tem um limite muito difícil de definir, que é quando é só uma esquisitice, quando é um sofrimento muito intenso, assim, e para a gente ficar atenta a isso, enfim, pensando, concordo super com a vida, assim, a gente precisa ter a educação como uma tarefa coletiva, né, o cuidado como uma tarefa coletiva, acho que dentro dessa discussão, inclusive na micropolítica das famílias, né, de envolver o adolescente também na dinâmica da casa. Hoje mesmo a gente teve uma questão aqui, o ser humano quebrou um copo, não me avisou, eu fui lá e cortei o pé, porque não estava limpo. Eu falei, meu filho, você mora aqui, seu corpo vive aqui, seu corpo fez uma coisa, me avisa, para a gente não se machucar, enfim, essa discussão coletiva, mas também desse coletivo mais expandido que é a sociedade, para a gente não tomar cuidado em definir, ele está sendo um adolescente esquisito, está tudo bem, ou ele está muito adoecido e silencioso. Porque às vezes a gente perde essa mão e quando a gente vai olhar, o buraco já está muito embaixo, assim, e aí a gente entra nas tentativas de suicídio, no uso de droga que estava acontecendo ali já há um tempão, nessa angústia que não tinha nome, não tinha palavra, não tinha lugar, e que foi para um lugar muito perigoso, né? Como Nízia da Silveira que fala, né? É um estado muito perigoso desse ser, para a gente ficar
atento a isso, e aí talvez essa seja a hora em que você é mãe, você é cuidadora, professora, sei lá eu quem, não dá conta, terceiriza, chama alguém, vai conversar, toma um café, vai num profissional, arruma aí um jeito de escapar também, de ficar sozinha com essa bucha, né, gente? Porque a solidão adoece, o adolescente também a família, né? A rede de apoio é importante em qualquer momento, né? Então, a gente poder ouvir, conversar, veja que conversa, que coisa deliciosa essa tarde aqui, esse momento aqui da gente, de quantas coisas que saem só do nosso repertório aqui, que eu acho que muita coisa sai da prática, da vivência pessoal, familiar, e isso que a gente já vai dando conta e já vai, peraí, e vai trocando, rolou isso comigo, vou adotar isso. Tem essas coisas que a gente vai vendo. A Bru e a Adri falaram de droga mesmo. A primeira vez que eu fui falar de droga com os meninos, eu falei, droga é uma delícia, gente. Droga, você quer saber de droga? Droga é uma delícia. Droga é fantástica. Pensa uma coisa incrível, sensacional. Porque eu acho que a primeira mentira é dizer que droga não presta, que droga é ruim. Não é mentira. A pessoa vai chegar, vai ter contato com aquilo, vai se sentir maravilhoso, porque eu não conheço nenhuma droga que te deixe pior do que você estava, então você vai sempre estar no estado. Agora, o que vem por trás dessa maquiagem ali, o dano que está por trás disso, mas você simplesmente dizer que é ruim, não é ruim, não. Ruim porque, não é. É ruim, aí você vai precisar de secar, precisa de tempo, precisa de estudo. É um saco, gente. Ser mãe e pai não é fácil, porque a gente precisa estudar, não é pura e simplesmente largar a mão. Eles não se criam sozinhos, gente. A gente é mamífero e é o mamífero que não se cria só, gente. Todos os outros estão aí, a gente está aqui, juntinhas, uma precisando das outras, se apoiando, e é desse jeito que a gente constrói, é desse jeito que a gente evolui, é desse jeito que a gente fortalece os vínculos, né? E é assim também com as crianças, com os adolescentes, com esses bichinhos ariscos que a gente vai tendo, vão surgindo, que eu fico dizendo que ele surge aqui em casa. Eita, brotou um animal aqui, quem é esse? Quem é esse que está aqui? Uma prática que a gente tem, pelo menos nessa era, né, digital, quando a gente é mãe de criança pequena, que é formar redes, né? A gente está nesse movimento ainda engatinhando, mas a gente forma uma rede. A gente tem o grupo de WhatsApp das mães, a gente tem a vizinha, a gente tem o grupo da escola, troca, né? As amigas que engravidaram junto. As amigas que engravidaram junto. Mas eu não sou mãe de adolescente, né? Nem de criança mais velha, mas eu percebo que passou dos 9 anos, assim, não preciso mais, sabe, assim, já se troca sozinho, já toma banho sozinho, já come sozinho, já vai fazendo a lição de casa. Aí tem você já cresceu. Você já cresceu, então você não... Às vezes você não está nem muito atento mais àquela criatura, então você não tem mais problemas, você não tem mais o que faz, aquela coisa de fazer, demanda, né? Aquela demanda, né, que você está falando, né, vida, assim, você não tem mais aquele checklist, você está, pela primeira vez, você está finalmente um pouquinho mais descansada. Mas aí entra num vazio, né? Tanto a relação pode se distanciar um pouco mais, a exigência com aquela criança pode aumentar, e também a solidão na sua maternagem, na sua paternagem, ela pode também aumentar, porque você não tem mais que trocar com as suas amigas, né? Ou não, nem com suas amigas, mas com a mãe da colega da escola. Vocês não, né? Isso imagino eu, assim. Então, o que eu imagino que pode amenizar um pouco essa sensação de estar sozinha, não deixar isso morrer, né? Continuar assim, trocando, né? com pessoas que pensam como você, tá ali seja você a criar o grupo, né? Você a fazer o evento, chamar para sair os amigos. Vai ter outra dinâmica, né? Porque os adolescentes não vão querer ser com os pais, enfim. Não. Mas acho que continuar fortalecer também uma rede de apoio para pais e mães de crianças maiores. Adolescentes. Gente, chama eles de criança maior. Roberto, em off, que nem um adolescente me ouça. Gente, vamos se encaminhando para o final, e a gente tem um bloco muito bacana do podcast, que é exatamente o nome dele, né? A culpa não é da mãe. E a gente tem 1 hora de expurgar as nossas culpas.
Então, vamos começar com Vida, que é mãe, né, primeiramente, depois com a Adri, mesmo não sendo mãe, mas também podendo falar aí das suas culpas, o que carrega. Então, eu queria que cada uma falasse assim, eu não tenho culpa de... E aí soltasse aí, ó. Uau! Escolhe uma coisa e bota pra fora. Eu não tenho culpa de... Ai, eu tô É a hora. Eu tô tão me liberando das culpas que eu pensava, Olha, não nada, tenho culpa se der errado, se Eu tenho- for pras dorgas, se for morar na rua, se for macho escroto, Pois é, culpa mas de abandonar Não o tenho filho, culpa do que você vai ser, né? Do que é ele vai isso, ser. a gente não tem culpa. Seja A gente livre, tem né? algumas responsabilidades, sabe? Eu não gosto da palavra culpa. Acho que é uma palavra que nos deixa num lugar bem de vítima, sabe? A gente faz muito pouca coisa quando a gente se sente culpado. E já a responsabilidade, não, ela te chama para ação. Peraí, eu sou responsável por isso. Então, aqui em casa, recentemente, eu entrei na missão para ensinar a cozinhar. Ah, mas por quê? Não, cara. Vai aprender, você não vai comer? Você come hoje, vai comer o resto da vida. Então, vamos nessa. Ótimo. E aí, se a gente para pensar, será que se fosse uma menina, que é uma coisa que me norteou muito, me norteia até hoje, se eu tivesse uma menina, eu deixaria? É sempre essa pergunta que me ajuda muito a tentar separar ou não criar um macho escroto. Como a Adri traz, eu sou mãe de 2 meninos. Uma feministinha, eu aqui toda tarará, achando, querendo. Eu não sei o que eles vão ser. Eu espero que eles não sejam esse macho escroto. Estou aqui trabalhando arduamente para que isso não aconteça. Mas pode acontecer. Então fala a frase, então, Dri, Vida. Eu não tenho culpa do que eles vão se tornar. Não tenho. Ótimo, bom, ótimo. muito Ó, bom. liberamos muito um peso a menos. Gente, a gente quer agradecer você. Esse papo foi maravilhoso, incrível, incrível. E a gente queria que vocês deixassem também o contato de vocês, pode ser o Instagram, o e-mail e tal, se alguém quiser falar, né? Principalmente que estamos aí numa formação, estamos nos formando, talvez quando as pessoas ouvirem, a gente vai estar formada já como educadora parental. Para quem quiser bater um papo, para quem se interessou pelo serviço também de vocês, ali da Dri, né? Esse acompanhamento, uma mãe, um pai, né? Qualquer pessoa aí que queira entrar em contato para trocar uma ideia. Manda ver os contatos de vocês, pode começar. A Adri, se quiser, Vida, vamos lá. pode ser e-mail, gente. É meu sobrenome, como está escrito aí, baldecim@gmail.com. Vem isso e a gente continua conversando, assim. Eu não tenho Instagram profissional, não sou uma pessoa da mídia. Vamos pelo e-mail mesmo, que acho que dá certo. Ótimo, Vai estar escrito na descrição do episódio, tá, gente? Tá bom. Eu vou deixar o arroba, tá aí saindo o profissional. Em Comum Vida. Vamos lá, arroba Em Comum Vida. É onde eu concentro aí os meus fazeres, as minhas práticas e as maluquices, que é essa que fala, apronta aí de vez em quando, é por lá que tá. E se você quiser escrever para mim, Roberta, também estou lá no Instagram, @Roberta_Jardim. E se quiser escrever para Bruna... É @Bruna.Todeschini. E a gente está aqui, né, para trocar, para ouvir você. E também, se você quiser escrever especialmente para o nosso podcast, tem alguma pauta, quer participar também, olha, queria muito, eu acho que tal pessoa teria legal vocês chamarem, ou eu mesma quero participar, acho que vocês poderiam falar disso, disso e disso. Escreve para a gente no e-mail, aculpanãoedamãe@gmail.com, e a gente recebe lá e a gente manda ver aí na próxima temporada, quem sabe, hein? Então, a gente adorou receber vocês, garotas, Obrigada. meninas maravilhosas. Adoramos falar sobre isso. Muito bom ter vocês. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau.